I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Fala rapaziada, pra quem não me conhece, me chamo Caio Leopoldo, sou atleta de calistenia, estudante de educação física e seja bem-vindo a mais um vídeo. Boa rapaziada, como vocês sabem, nessa série do Scale a Elite, eu já fiz um dele fazendo com o Ring Muscle Up e agora a gente vai para um dos movimentos, na verdade uma estrutura de treino, né, que eu tenho bastante dificuldade, principalmente por não ter muito treinado, que seria o de levantamento de peso olímpico. Bom rapaziada, eu vou estar explicando para vocês tudo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, qual que é a estrutura de treino, como que vai funcionar toda a minha periodização, enfim, tudo para vocês entenderem o que eu tô fazendo para conseguir evoluir meus pesos, minhas cargas, minhas técnicas e tudo mais. Então é isso, vem comigo aí nessa jornada. Então sem mais delongas, bora pro vídeo rapaziada. Bom, basicamente, a primeira coisa que eu fui fazer antes de começar a realmente focar na minha técnica, tentar aprender movimento, enfim. Antes da gente fazer tudo isso, a gente precisa ter certeza que nossa base está forte. E isso é algo que eu tenho certeza que ela não está. E por que isso? Bom, basicamente por quê? Porque eu não tenho a rotina de treinar perna. Isso acontece pelo simples fato porque eu treino calistenia e a categoria que eu estava competindo não tinha essa necessidade. Então, já que não tinha necessidade, eu não treinava. Então isso é um ponto que é muito importante. Por quê? Se a gente não tem uma base forte, isso vai atrapalhar profundamente e absurdamente a gente realmente desenvolver os movimentos finais. Por quê? Independente do treino que você está fazendo ou do que você está treinando, a sua base sempre tem que estar muito fortalecida. E isso por diversos motivos. Tanto por questão do fortalecimento da própria musculatura, do próprio tendão, das articulações, enfim, você ter toda essa estrutura, né, realmente preparada para aguentar a porradaria, que seria realmente os movimentos finais. Só que o que acontece? Tem muita pessoa que quando começa a treinar, tanto LPO ou até mesmo calistenia, acaba esquecendo dessa base e acaba não fortalecendo e muitas vezes se machucam ou até mesmo chega um momento que para de evoluir. E a explicação é essa. Até mesmo que se a gente for pegar e analisar o treinamento de ginastas ou até mesmo o treinamento de levantadores de peso olímpico, né, que é o caso aí que a gente está falando, eles têm uma base surreal. Então, exercícios de base como por exemplo overhead squat, front squat, back squat, deadlift, eles são muito bons. E isso é muito óbvio. Por quê? Porque se a gente for analisar, por exemplo, um movimento de clean, que é o que está aparecendo aí na tela, pensa no seguinte, você cai numa posição de agachamento, de front squat no caso. E se você não tem o front squat bom e muito mais alto do que seu clean, o que vai acontecer vai chegar um momento, sua técnica pode estar muito boa, você pode realmente conseguir fazer, por exemplo, até um squat clean muito bom, só que o que acontece, se você não tiver a força de base, vai chegar um momento que você vai estagnar. Então, para você não estagnar, o que você precisa fazer? Treinar essa base. Então, muito front squat, muito back squat, muito deadlift. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E para conseguir realmente fortalecer minha base, eu preciso dos meus números, eu preciso saber meu 100%, porque assim eu consigo fazer toda a distribuição de treino e realmente seguir uma periodização bem certinha. Então eu fiz o teste de front squat, de back squat e de deadlift. E a partir desse teste, que foi no caso um teste submáximo, né? Eu não fiz um teste de uma repetição máxima. Inclusive isso é um teste muito interessante para você que às vezes treina sozinho, tem receio de pegar e fazer um teste aí realmente de uma repetição máxima, com medo de, por exemplo, você não conseguir fazer. Então basicamente você vai fazer uma quantidade de repetição máxima daquele exercício, só que com uma carga que você consiga fazer mais de uma repetição. Mas, no caso, se você passar muito de 10 repetições, você está ficando cada vez mais distante realmente de saber o seu 100%. Isso simplesmente por uma questão de desvio padrão. Quanto mais distante dessa realmente uma repetição, mais incerteza você tem que você está realmente próximo do seu 100%. Quanto mais próximo, melhor. Então, no caso, como eu já sabia mais ou menos as minhas cargas de deadlift, back squat e front squat, eu fiz esses meus testes. Um dos primeiros exercícios que eu fiz foi o de front squat. E por que, no caso, eu escolhi para ele ser um dos primeiros? Basicamente, o front squat ele já é um pouco mais difícil do que o back squat, pela posição que a barra fica, por você ter que toda hora estar subindo o seu cotovelo. Então, no caso, ele vai ser um dos exercícios mais difíceis. Como é um dos mais difíceis, é melhor a gente colocar ele no início. Então, com 80 libras cada lado, eu fui lá e fiz
3 repetições, com bastante amplitude e descendo o máximo que eu conseguia. E no caso, depois, a gente joga nessa formulazinha aí que tá aparecendo aí na tela, que é a equação de Brzezinski, que a gente utiliza ela pra gente ter uma noção, não é totalmente exata, mas a gente consegue ter uma noção quanto que seria mais ou menos o meu 100%. Sabendo o meu 100%, eu sei agora, depois de distribuir isso, 90, 60, enfim, qual eu precisar, dependendo do momento da minha periodização. Então, simplesmente sabendo a carga que eu utilizei e a quantidade de repetição, eu consigo saber qual que é meu 100%. E eu fiz isso pro front squat, pro back squat e pro deadlift. No back squat eu fiz um total de 5 repetições com 105 libras cada lado. Já no deadlift eu fiz 5 repetições com 130 libras cada lado. Então minha carga máxima no back squat seria aproximadamente de 54 quilos cada lado e no deadlift 58 quilos cada lado. E como eu sei quanto que é meu 100% de cada uma dessas cargas, agora eu posso trabalhar da forma que eu quiser dentro dessa minha periodização. E como eu já havia dito anteriormente, nesse primeiro momento é muito importante a gente fortalecer as principais musculaturas que estão envolvidas. Então a gente trabalha com uma porcentagem bem menor, que seria em torno de 60, 65% da minha carga máxima nesses exercícios. Obviamente que eu estarei treinando juntamente a técnica e tudo mais, mas nesse primeiro momento eu quis mostrar para vocês como que eu fiz para encontrar essa minha carga máxima. Nos próximos vídeos vou estar mostrando para vocês como que está sendo realmente o meu treino propriamente dito. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar o like e mandar aí nos comentários também se você curtiu esse estilo de vídeo. Tamo junto, família, vamos que vamos e é nóis!